Voltamos com o Jornal da Cidade. Eu quero lembrar que você aí de casa, você que nos acompanha pela internet, você também pode ajudar a nossa produção a produzir o Jornal da Cidade e também os nossos telejornais. Se você tiver qualquer sugestão de reportagens que você queira que a nossa equipe, que a nossa produção aborde e trate aqui, tem uma reclamação, tem uma denúncia, tem uma coisa bacana, você quer compartilhar isso com toda a comunidade, com os nossos internautas, dar uma proporção maior, dar uma visibilidade aí a essa sugestão, você pode fazer o seguinte, atenção, você manda pra gente essas informações que você tem, você manda as fotos, ou vídeo, ou então um áudio, que nós vamos preparar o conteúdo e nós vamos exibir aqui no Jornal da Cidade. Nós temos o Jornal da Cidade nos bairros, mas também poderemos exibir em outros telejornais a sua solicitação. Manda pra gente, o WhatsApp é esse aí, que está aparecendo no seu vídeo, é sucesso aqui em Paracatu, 38-99895-6286. Eu estou aguardando aí a sua participação, viu? Faça parte da TV Minas Brasil, a TV que mais cresce em Minas Gerais. Ó, por falar aí em redes sociais, a tecnologia está, em tudo o que conhecemos, nesse tempo, nessa era tecnológica, e entra na nossa vida cada vez mais cedo. Olha só, hoje, 24 milhões de crianças acessam a internet no Brasil. E, é claro, é muito necessário que os pais tenham um controle desse acesso, por questões aí de saúde e também de segurança. Veja na reportagem. A Sofia adora descobrir coisas novas na internet. O papai, Rodrigo, está sempre de olho. Aos 7 anos, a menina passa algumas horas do dia conectada. Eu gosto de ver vídeos no YouTube e jogar jogos. Rodrigo instalou programas de monitoramento e segurança. Tenta acompanhar tudo que a filha acessa. Porque ela tem tablet, ela tem celular, ela faz as pesquisas dela no Google, mas eu sempre estou perto ensinando e hoje ela já consegue conversar comigo e ela consegue ver o conteúdo que ela considera adequado para ela ou não. Os riscos, de fato, são muitos. De acordo com pesquisa da ONG Kids Online Brasil, mais de 24 milhões de crianças acessam a internet no país. É quase 90% dessa população. E entre os cybercrimes denunciados em 2018, o maior número de casos foi de pedofilia. A Associação SaferNet Brasil contabilizou mais de 60 mil denúncias. Além desse, há outros crimes e ameaças comuns. Divulgação de fotos de nudez conseguidas por ameaça ou enganando a criança. O ato de levar as crianças a acessarem conteúdo sexual ou de violência propositalmente. O grooming, que é quando um adulto, conhecido ou desconhecido, ganha ou aumenta a confiança da criança pela internet com o objetivo de depois se aproximar dela e cometer estupro. A publicação de informações privadas da criança e da família. O cyberbullying, que é expor a criança ao ridículo no meio virtual. Recentemente, alguns casos, como o da boneca Momo, viralizaram. A animação dava instruções suicidas para crianças que acessavam o conteúdo. Para aumentar a segurança da filha online, Rodrigo aposta na relação offline. É por meio da conversa que tenta garantir que a navegação seja segura. É uma relação que hoje em dia ela faz parte da vida da criança, então eu não sou daquele grupo que vai permear ou vai deixar ela longe disso, mas eu converso muito com ela, então eu estou sempre junto com ela, então ela é uma relação sadia. Esta é justamente a orientação deste especialista. Em palestra para as crianças, ele tenta mostrar que nem sempre dá para saber quem está do outro lado da internet. Para os pais, a principal dica é criar uma relação de confiança. Existem diversas formas do pai aproximar da criança e ter mais controle, mas o primeiro deles eu acho que independe de qualquer tipo de tecnologia. Vai muito mais pela linha da conversa e da manutenção de um canal aberto para poder obter sempre o feedback do que está acontecendo, de como as coisas estão sendo conduzidas, de quem que ele está conversando. Ferramentas de controle também podem ajudar. Existem programas específicos para monitorar o que o filho acessa. Existem softwares que acompanham o histórico do que foi acessado, que consegue enviar alerta, que consegue restringir sites de teor um pouco mais ofensivo para a criança. Então existem ferramentas que vão ajudar desde o antivírus até de um controle mais efetivo com o conteúdo que está acessando. Também é preciso lembrar sempre que tem muita infância fora da tela. Eu gosto de andar de patinete
e de jogar bola, e de brincar de LOL, e de Barbie e tudo. É isso aí, gente. Criança tem que aproveitar a fase e tem que ser criança. Ainda falando de redes sociais, olha só, né? Redes sociais versus vida pessoal. Nos tempos atuais, fazer uma divisão pode parecer aí difícil para muitas pessoas. No entanto, usar as mídias de forma correta pode contribuir para que essa pessoa, né, possa alcançar a sua meta profissional e aquela tão sonhada vaga de emprego. Veja. Emily Chloe, de 24 anos, é americana. A jovem acabou ganhando destaque em todo o mundo após se candidatar para uma vaga de estagiária em uma empresa de marketing. Só que além de não ter a oportunidade de emprego, uma foto de uma rede social dela, onde aparece de biquíni, foi utilizada pela empresa como exemplo para que seus colaboradores não fizessem o mesmo em suas mídias digitais. Tal atitude gerou polêmica e, consequentemente, opiniões. Eu acho que os empresários devem, e também vejo cada vez mais eles usando as redes sociais para selecionar pessoas, entender quem elas são, quais as mensagens elas querem passar, e não só os funcionários, os clientes também. Para conhecer o nosso cliente, a dor, a mensagem, se conectar com ele, a gente vai lá e visita a rede social. Eu falo que análise, pensamento, sentimento é uma coisa muito individualizada, né? Eu, Cristiane, não me agiria da forma como aquelas empresas, aqueles gestores agiram naquele momento. Por quê? Cada um tem uma vida particular, né? Às vezes você tem um momento que você está lá, você é um excelente profissional e você faz alguma coisa devido a um acontecimento que você saiu de si, né? E você vai ser julgado, às vezes, por aquela consequência, né? Que você fez uma vez. Porque uma pessoa está mal vestida ou às vezes acabou participando, né, de um acidente de carro porque bebeu, alterou um pouquinho, ela vai deixar de ser um bom funcionário o resto da vida da sua empresa? Então a gente tem que olhar o conjunto e não pegar apenas um fato e definir que aquela pessoa tem aquilo bem intrínseco dentro da personalidade dela. Eu acho que vale a pena você avaliar todo o conjunto, verificar o que ela tem para agregar, o que ela tem para trazer de solução para o seu negócio, para a sua empresa, para assim depois você decidir entre o A, o B ou o C. Porém, nos tempos atuais, as redes sociais podem se tornar meios para saber mais sobre o candidato para determinada vaga. Nós já vimos muitas pessoas postando fotos do casamento, com bebida, em festas, e é óbvio que as pessoas fazem e devem ter uma foto no LinkedIn que mostre elas mais bem apessoadas. Mas estar bem apessoado para o trabalho é diferente de estar bem apessoado para a balada. Então a gente precisa também definir isso, né? E você, como é que você está nessa terça-feira, meu amigo? Você está procurando emprego, está desempregado? Veja as vagas na Bolsa do Cine. Uma vaga para tecnólogo em meio ambiente, o salário R$ 2.250. Uma vaga para tecnólogo em segurança do trabalho, salário R$ 2.392. 21 vagas para motorista, equipamentos móveis, salário R$ 1.500. 10 vagas para eletricista montador, equipamentos eletrônicos, salário R$ 1.800. Uma vaga para borracheiro, salário R$ 1.248. Uma vaga para jardineiro, salário R$ 1.440. 2 vagas para motorista de ambulância, salário R$ 1.416. 15 vagas para motorista carreteiro, salário R$ 1.917. Uma vaga para operador de secador, salário R$ 1.947. 5 vagas para motorista de ônibus urbano, salário R$ 1.720. E uma vaga para administrador de empresas, salário R$ 1.800. Por falar em emprego, olha só, a Associação Brasileira do Trabalho Temporário aposta na abertura de 570 mil vagas temporárias no fim do ano, sendo 70 mil a mais do que o ano passado. Para conseguir uma dessas vagas, os candidatos devem ficar atentos e se preparar, é claro, para as oportunidades. O Natal se aproxima e traz boas novas para quem está em busca de trabalho. Num país com mais de 12 milhões de desempregados, as vagas abertas temporariamente no fim do ano
são muito aguardadas, nesta loja já tem gente trabalhando. Foram 40 novas vagas, 20 para trabalho temporário. Nós temos uma equipe aqui que treina as pessoas para as áreas, né, específicas e dá aí esse treinamento para que esses novos, muitas vezes sem experiência, saibam atender e de alguma forma oferecer o mínimo que precisa, né, para que o cliente fique mais satisfeito. Jaqueline estava desempregada há 8 meses. De olho nas vagas de fim de ano, entregou currículos e conseguiu a oportunidade. Dá alívio estar empregada nesse fim de ano? Com certeza, muito alívio, porque a final do ano é a hora que vem mais gastos ainda, né? Karen já está na loja há 1 mês e fica pelo menos até o fim do ano. Mas ela quer mesmo permanecer empregada. Eu acho que a vaga temporária ela é uma oportunidade, né? Você permanecer na empresa, você mostrar o seu trabalho. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostrou que o salário médio para as vagas deve ser de R$ 1.597. Por enquanto, 21% dos empresários pretendem manter um funcionário no cargo e só 11% pretendem manter mais de um. Por isso, para aquecer a economia, serão necessárias outras medidas. Existe um otimismo. Agora, ele vai ficar monitorando a economia, ele faz conta, ele vê o que deu lucro, como é que está o estoque dele, como é que estão as vendas, né? Ele não vai fazer isso só porque ele está otimista. Tem outras coisas que ele vai fazer conta. A maioria dos empresários ouvidos na pesquisa confessou que pretende contratar na informalidade. Pela lei, o trabalhador temporário tem direito a ter carteira assinada e a usufruir de benefícios básicos. Eles têm todos os direitos que a legislação trabalhista garante, exceto, né, os 40% sobre o fundo de garantia, né, a indenização, né, de demissão e eles não têm direito também ao seguro-desemprego, mas todos os outros direitos trabalhistas eles terão. A maioria das vagas é destinada às funções de ajudante, vendedor e balconista de loja. Para a presidente da Associação Brasileira de RH, para quem está se candidatando, o importante é mostrar suas habilidades. Cada vez mais o mundo está caminhando para a gente trabalhar muito mais as soft skills, que são essas competências muito mais emocionais, que é a capacidade de empatia, de comunicação, de cooperação, de lidar com o outro. Quais são as características comportamentais que me fazem diferente desse outro? Né? Que características que eu posso agregar para esse perfil da vaga? Então, por exemplo, no final do ano, como a gente tem um perfil muito comercial, a pessoa tem que gostar de se relacionar com pessoas, ela tem que agradar pessoas, ela tem que ter uma comunicação assertiva, enfim, são características que vai fazer com que ela tenha sucesso na área comercial. Você vai ver a seguir, empresas estão se esforçando para criar um ambiente de trabalho acolhedor para profissionais com algum tipo de deficiência. Saúde, especialistas alertam para os cuidados com a trombose. E ainda tem os destaques policiais nas últimas 24 horas. Eu volto já.